Bem, agora finalmente, depois de eu fazer de adiar a data do trabalho, vou cumprir o mesmo, não é? Então estamos aqui com a resenha de Coraline e o Mundo Secreto, tanto o filme como o livro. E tô até caracterizada. Esse suéter vocês podem até conhecer de memória, mas aqui talvez uma peça que vocês pensem, ué, mas não era talvez de outra cor? Não. Na realidade, não. Na versão original literária, tem muitas mudanças de aparência, tanto de cenário como de caracterização, que é o caso desse livro específico. Sinceramente, eu tô esperando no mínimo engajamento nisso daqui, porque foi complicado ter que vestir tudo esse estrambolho e tá um calorão aqui, né? Ai, acho que vocês já devem estar sabendo disso. Começando do começo, é bom contextualizar quem foi o criador do livro que inspirou o filme. Inclusive, ele teve participação, o querido chamado Neil Gaiman. Ambos os materiais são pertencentes ao gênero do terror, mas eles são voltados especificamente para o público infanto-juvenil. Isso é uma coisa importante a ser notada, que eu não sei se vocês repararam, mas ultimamente isso não tem mais acontecido. Filme de terror voltado para o público menor de idade. Isso é uma coisa que está em falta. Até os anos 2010 ainda tinha, tanto que no caso esse foi de 2009. Tanto o livro como a adaptação têm o mesmo nome e a técnica usada para as gravações foi o stop motion, ou seja, foram feitos objetos e depois unidas imagens, pouquinho aos pouquinhos, se formaram os movimentos deles. A adaptação não fez tantos recortes, pelo menos que eu me lembre, não muito aparentes, em relação ao livro. Então a história original foi mantida, porém acrescentada. Isso é o que vocês vão ver daqui a pouco. A base da história é: uma garota de 12 anos se muda com seus pais para uma nova casa. E essa casa, bom, digamos que é um costume antigo que fazem divisões por dentro do local e cada divisão pode ser vendida ou alugada para pessoas diferentes. Durante essa mudança, Coraline está de férias, então ela se encontra muito entediada e os pais não costumam dar muita atenção para ela. Então, por isso, ela começa a explorar o local, tanto pelo lado de fora, no terreno à sua volta, mas também pelo lado da cobertura, da propriedade. E é num desses momentos que ela encontra a tal porta, que dá para o quê? Uma parede de tijolos. A princípio, porque isso depois vai ter uma mudança, uma coisa pouca assim, uma besteira de nada, galera. A partir de um momento, essa porta começa a ter destino. E esse destino, no início, parece ser para um lugar perfeito, um lugar super desejável e muito melhor do que o atual. Porque, como eu disse, os pais não dão muita atenção para a garota não tem muito o que fazer, pois está de férias, e seus amigos ficaram para o lugar onde ela morava antes. Então, ela não tem muito com que se ocupar. E essa porta, essa passagem pela qual ela vai, parece muito interessante, inclusive muito melhor do que a vida atual dela. Como eu disse, as maiores mudanças de um material para outro foram para acrescentar. Mas vou começar aqui pelo que vocês podem ver primeiro, que é a minha vestimenta. Esse suéter existe em ambos, mas já essa coisinha aqui, essa querida, como vocês devem ter observado no filme, é uma capa de chuva amarela, mas no livro é mais ou menos da forma que eu estou vestida, um roupão azul. Em relação ao terreno, na escritura também foi citada a questão da jardinagem, porém, no filme o jardim realmente existe, ele realmente foi trabalhado no outro mundo, no mundo secreto, mas no livro não há um jardim. Digamos que no lugar dele há uma antiga quadra de tênis que foi abandonada, ou seja, ela não está em uso. A aparência da porta também mudou. No filme ela é pequenina e revestida por papel de parede. Já no livro, ela é uma porta comum. Então, assim, ela é alta, de madeira e não é uma coisa tão a se passar despercebida. Agora vamos aí para as mudanças mais relevantes. Uma coisa que foi acrescentada, e isso me deixou muito em choque porque eu não sabia quando comecei a ler. Eu assisti primeiro e li depois. O Vibe, gente, o Vibe simplesmente não existia na parte escrita. Ele foi acrescentado quando se tornou filme apenas. Eu acho que isso foi um passo a mais, assim, que quem escreveu o roteiro tava de parabéns, porque acrescentou realmente muito. Eu realmente gostei dessa adição. Bem, além disso, uma coisa que eu acho muito importante pro psicológico da história, da protagonista, é a questão de que no livro
ela não acha que os outros pais são tão assim semelhantes de aparência como os pais da vida real dela. Já que no filme a diferença só começa a ser mostrada pro final. Gente, no filme eu acredito que sejam idênticos. Não sei se propositalmente ou por ser stop motion, porque são feitos bonequinhos, digamos assim, de massinha, né? Óbvio que é um material específico, porque ele precisa ser maleável para vários dias, não pode correr o risco de secar. Eu acredito que talvez tenham sido usados os mesmos bonecos até o determinado momento em que os bonecos dos outros pais começam a revelar suas verdadeiras faces. Como nenhuma resenha é uma resenha sem uma crítica, vamos começar com a negativa. Bem, a principal e a que mais me chama atenção, porque nada é tão defeituoso assim, nem um material, nem outro. Mas o que me incomoda é o que saiu do livro, foi mantido no filme. Isso é uma coisa que me incomodou. Que foi a cena em que a Coraline joga o gato pra cima da outra mãe. Gente, poderia ter sido cortado. Porém, assim, 2009, não sei se tinha tanta discussão assim sobre os maus tratos aos animais. Mas olha, se tivessem pensado, podemos cortar isso daqui, teria uma solução bem simples. Poderia apenas cortar, que não ia fazer diferença. Ou poderia tomar a iniciativa do próprio gato de atacá-la e não a garota arremessar o bicho nela. Agora vamos para uma crítica que não é minha, mas como eu disse, nesse milênio, mais para o início, ainda era comum o filme infanto-juvenil do gênero terror. O que hoje em dia não acontece mais tanto. Por quê? Porque acontecem reclamações dos pais dizendo que o gênero e as faixas etárias não são compatíveis. Mas eu acho que isso é um equívoco. Por quê? Porque se não tem na faixa etária adequada, o que a criança vai fazer? Procurar uma faixa etária que é acima do que ela suporta psicologicamente. Então isso sim faz mal. E não uma coisa que é preparada para ela, é estudada como se deve ser feito, que não deve ser incluído. Então acaba atrapalhando, eu digo. Inclusive, eu acho que as histórias de terror, com... Inclusive, eu acho que as histórias de terror, no início, há boatos de que Irmãos Green começaram assim e depois passou para ser Disney. Aí a Disney já deixou um pouco mais soft. Porém, ainda tiveram no início do milênio filmes de terror para o público infantil e deu certo. E por que eu acho que é importante ainda ter isso? Vocês sabem que crianças são inocentes e é um pouco complicado você alertar uma criança sobre os perigos da vida de uma forma que não seja muita informação para ela, mas que ainda também não seja ao ponto de que ela não vai ver relevância. Então eu acho que usar o entretenimento para dar lições, assim como as fábulas fazem, seria uma ótima. Agora vamos aí para o veredito. Eu vou começar já com uma coisa que parece atroz dizer, porque não é muito comum, mas sim. O filme é melhor que o livro. A história do livro, quando você lê depois, que foi o efeito que me aconteceu especificamente, ela acaba passando como uma coisa muito básica. Dá a impressão que é um resumo da história, ou que fatos se perderam, porque o filme, ele parece uma coisa muito mais completa. Mas eu acredito que isso seja porque, como o livro foi escrito antes, e depois veio o filme, até isso acontecer, durante o intervalo, a história foi se amadurecendo. E o autor mesmo entendeu que poderia ser agregadas coisas na narrativa. Ai, gente, eu esqueci de um detalhe. Meu Deus, vou ter que gravar tudo de novo. Esqueci de citar a boina Yeg, que no filme aparece e no livro não tem. Poxa, eu conheço uma pessoa que me fala tanto sobre isso. Aí vem aqui no material importantíssimo e não cita a boina Yeg. Como pode uma atrocidade como essa? Realmente, acho que eu não sirvo pra isso, gente. Acho que a nota vai ser assim, média no máximo. E aí, galera? Gostaram do meu cos pobre? Ele devia estar completo, só que, né, gente, calor. Aí aqui, ó, eu tô vestida, né? Senhor YouTube, não vai me censurar, não vai me gongar aqui, né? Mas é isso. E é com essa que eu me despeço. Até o próximo conteúdo, porque sim, será cumprido. Pretendo, tá, gente? Porque circunstância da vida aí, ela é cheia da boa intenção, gente. E eu espero que isso possa ser realizado sim, porque eu tô animada pra isso. Quero cumprir com as minhas coisas, quero ganhar a minha nota, quero ajudar os meus queridos que estão com trabalho comigo. Falei tudo errado.
E é nessa que eu vou, porque eu estou cansada. Hoje foi um dia difícil, mas foi um dia. Cumpri pelo menos, ó. 3 semanas sem fazer nada, gente. Uma hora tinha que voltar, né? Uma hora precisava tomar vergonha na cara.